Engenharia, arquitetura, escultura. Como conciliar as peculiaridades de cada ofício com maestria e primor? O engenheiro arquiteto depara-se com os desafios que misturavam a matemática com a estética desta obra inédita, a ser realizada sobre um precipício. Ter firmeza e estabilidade capazes de suportar os mais rigorosos ventos e tempestades, sim, lógico. Mas esses princípios fundamentais não são suficientes para a execução de uma obra de arte. É necessário, da mesma forma, leveza e graça. Como resolver essa equação? O Monumento de Cristo encarado como obra de arte e de engenharia. Texto extraído do livro O Rio Maravilhoso, de Amândio Soares, 1929. Descrição feita pelo Dr. Heitor da Silva Costa, 2 anos antes da cerimônia de inauguração. O grande monumento que ora se ergue no alto do Corcovado, encarado exclusivamente sob o ponto de vista técnico, deverá marcar época entre os mais notáveis no gênero, não só pela natureza do local, como pelas dimensões e altitude da estátua. Nele podem ser encarados 3 aspectos ou 3 artes indissoluvelmente ligadas: a arte do engenheiro, a arte do arquiteto e a do escultor. Esta ordem é exatamente a dos problemas como eles se apresentavam e tinham de ser resolvidos. Erigir no alto de um pico, situado a 700 metros acima do nível do mar, uma colossal estátua com os braços horizontalmente abertos, oferecendo, portanto, uma enorme resistência aos ventos, num local onde eles são violentos e em forma de turbilhão, é um problema sério da engenharia. A pequena base do monumento em relação à sua altura, o grande desenvolvimento dado aos braços e as mangas da roupagem, a impossibilidade do emprego de consolos que facilitassem a estabilidade dos braços, porque viriam prejudicar a forma da cruz, a excentricidade da cabeça que pende fortemente para a frente, para atender a uma expressão simbólica, tudo isto estava a exigir um estudo prévio de estabilidade do projeto. Alguns dados melhor explicam a relevância dessa obra. A altura total do monumento, sem incluir as fundações, 38 metros. A altura da estátua, 30 metros. A altura da cabeça, 3 metros e 75. Comprimento da mão, 3 metros e 20. Distância entre os extremos dos dedos, 28 metros. Largura da túnica junto aos pés, 6 metros. Largura da túnica no tronco, 8,5 metros. Largura da manga da túnica junto ao corpo, 5 metros. Peso da cabeça, aproximadamente 30 toneladas. Peso da mão, 8 toneladas. Distância longitudinal dos eixos dos pilares interiores, 3,8 metros. Distância transversal dos eixos dos pilares interiores, 2,45 metros. A maior dificuldade criada na execução desse monumento foi a linha arquitetônica, sob a qual deveria ser apresentado. Uma vez resolvida a eliminação material dos atributos da redenção e a sua substituição por uma representação simbólica, tornou-se indispensável dar à estátua a atitude que ela tem: os braços horizontalmente abertos para formarem com o tronco ereto uma enorme cruz. Mas cada braço, com uma superfície de cerca de 30 metros quadrados, deveria, como deve, suportar uma carga de 7.500 quilos, devido à pressão do vento estimada em 250 quilos por metro quadrado, além do seu peso próprio, aproximadamente de 80 toneladas, e o peso da mão, calculado em 8 toneladas. Nestas condições, é fácil ver que o problema de engenharia na parte da estabilidade tinha de preceder qualquer dos outros problemas. A estátua deveria vestir ou envolver linhas esquemáticas de equilíbrio estável. Naturalmente, é preciso entender essa proposição em termos. Nem as linhas de estabilidade eram tão rígidas que não podiam prestar a ser modificadas para atender a uma conveniência de escultura, nem esta, por sua vez, era tão livre que pudesse menosprezar uma necessidade de estabilidade. Longa, portanto, deveria ser a primeira parte desse trabalho, que consistia no estudo e execução de um modelo ou maquete nas condições exigidas. Alguns anos, de fato, foram empregados por Paul Landowski nesses estudos. Paul Landowski é, hoje em dia,
um dos estatuários mais notáveis da nossa geração. Sóbrio nas linhas, vigoroso na expressão, com uma técnica perfeita, a sua obra tem se imposto à admiração universal. Não escapou a este grande artista a compreensão da necessidade de uma colaboração íntima com o engenheiro e o arquiteto em trabalho de tal envergadura. Foi assim executado, em condições de perfeita execuibilidade, um modelo ou maquete em gesso com 4 metros de altura e os modelos das mãos e da cabeça em tamanho de execução. Esses trabalhos, iniciados em 1924, só tiveram conclusão em fins de 1927. Quem conhece a capacidade formidável de trabalho de Polandowski pode avaliar o que isso representa de esforços empregados na realização desta obra. Várias maquetes de diversos tamanhos foram executadas e, embora não fossem alteradas as grandes linhas gerais do projeto, cada modelo maior que ia surgindo exigia tais modificações que, pode-se dizer, era uma nova estátua que se apresentava por fim. Tinha de acompanhar de perto a evolução da obra, a fim de se verificar até que ponto essas alterações interessavam a estrutura interna previamente projetada. Feitos os estudos definitivos no escritório técnico que montaram em Paris, na espaçosa sala do Cercle de Masson et Tailleur de Pierre, situado no Boulevard Saint-Germain, gentil e graciosamente posta à minha disposição pelo meu eminente amigo, o reverendo Père d'Armaillac, pelo que, ainda uma vez, renovo aqui meus agradecimentos, e também no escritório especializado da firma L. Penhard, Considère e Aquaco. Ficou dessa forma terminada a primeira parte dessa campanha, que consistia no estudo e preparação de todos os elementos para se dar início à grande obra do Corcovado. Conclusão: o embaraço da construção é grande, difícil é o passo inicial, e aí o exemplo constitui a primeira tentativa e as melhores meditações deixam sempre escapar o imprevisto. Assim, se os orçamentos moldados sobre obras já feitas, calcadas em dezenas de experiências realizadas, guardam a parcela de imprevisto, o que não acontecerá no Corcovado, onde tudo conspira contra a audácia dos homens, que só se vai transformando em realidade nesse monumento pelo arroubo de uma fé grandemente persistente. Mas terminando, concitamos vossas senhorias a seguirem até o porto extremo de atracação, nesta grande cruzada brasileira, sejam quais forem os sacrifícios de tempo, de crítica, de descrença e de recursos pecuniários. É uma obra que se faz a primeira vez entre nós e mesmo no mundo, em local onde tudo é difícil, arriscado e caro, exigindo para se tornarem realidade sacrifícios pecuniários impossíveis de se prever em qualquer estimativa orçamentária, anterior ao desenvolvimento da obra.